Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Optei por esse formato de aula aqui para poder diminuir um pouco aí as mudanças, né? Então vocês vão ter contato ainda com a minha letra feia. Podem ver que os exemplos estão em vermelho e tudo mais, né? Vamos tentar não mudar tanto a nossa rotina e tornar esse tempo aí que a gente tem produtivo, tá bom? Então o tema da nossa aula de hoje vai ser mínimo múltiplo comum da frente A, tá? Ali na página dessa aula já tem descrito onde localizar esse conteúdo no seu livro texto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, antes de falar do menor dos múltiplos comuns, vamos falar primeiro o que são os múltiplos de um número, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, seguindo em vermelho, né? O exemplo aqui, né? Os múltiplos de 2, a gente vai denotar por m entre parênteses 2. E sempre que eu falar agora a gente vai de múltiplos, divisores, etc., a menos que o enunciado do exercício diga algo no sentido contrário, estamos falando de números sempre positivos, tá? Então, a gente está tratando de inteiros positivos. Então, os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante, né? Como se fosse uma tabuada infinita aí do número que a gente está considerando. Então, adiantando o que eu disse aí, os múltiplos de um número são uma quantidade infinita. Tá bem? Então, vamos já tangenciando um pouquinho o tema da nossa aula, que são os múltiplos comuns de 2 ou mais números, né? Então, se a gente tomar, por exemplo, os múltiplos de 2, os primeiros deles em ordem, os primeiros desses múltiplos, né, serão 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. E os múltiplos de 3 serão 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante, né? Se eu for fazer uma listagem aqui dos múltiplos que são comuns a 2 e 3, né? Então vou pegar os múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. O primeiro que aparece em comum aqui é o 6. Em seguida, a gente vai ter aqui o 12. Na sequência, a gente vai ter o 18. Então, aqui eu vou listar aqui, né, nos múltiplos comuns de 2 e de 3, o 6, o 12, o 18. E seriam infinitos, porque aqui dentro dessa listagem aqui, a gente tem infinitos múltiplos, né? Então, certamente entre esses próximos teríamos outros múltiplos comuns, né? Então, já dá até para imaginar pelo padrão que a gente está vendo aqui nos múltiplos comuns de 2 e de 3, qual seria o próximo. Então, daqui para cá, aqui eu tenho 6 vezes 6, 12, 18. Né? No fundo é a tabuada, se a gente parar para pensar um pouquinho, é a tabuada do 6. Então, aqui o próximo seria o 24, depois o 30, e assim por diante. Agora, tomando outro exemplo aqui, pegar os múltiplos do número 4 e os múltiplos do número 6. Então, a gente tem nos múltiplos do 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. E os múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24. E assim por diante. Se a gente pegar aqui, o primeiro desses números, né, que aparece em comum seria o 12. O próximo aí que aparece em comum é o 24. Então os múltiplos comuns de 2 e de 6, de 4 e de 6 seriam aí 12, 24. Né? E certamente teriam outros, porque esses múltiplos do 4 são infinitos, os múltiplos do 6 são infinitos, e certamente aqui teriam outros valores ainda para a gente considerar. E para dar sentido ao que eu coloquei no título desse tópico aqui, né, eu falei aqui dos múltiplos comuns de 2 ou mais números. Vou pegar um exemplo aqui que a gente tem 3 números. Né? Então,
os múltiplos comuns de 3, de 4 e de 6. Para isso, vamos listar aqui, por enquanto, os múltiplos de 3. Né? Então, temos essa lista aqui, os múltiplos de 3, os múltiplos do número 4 e os múltiplos do número 6. São números que a gente trabalhou anteriormente, então vou poupá-los aí de me ouvir falando. Agora, vamos pegar aqui somente os múltiplos que aparecem em todas essas listas. Tá? A gente não pode pegar número que aparece só em uma ou em duas delas. Então, o primeiro número que aparece em todas as listas aqui é o 12. Aparece aqui, aqui e aqui. Em seguida, o próximo, se a gente observar, é o 24, porque ele aparece nos múltiplos de 3, nos múltiplos do número 4 e também nos múltiplos do número 6. Né? Então vamos listar aqui quem seriam esses números, né? Seriam 12, 24. Porém, como são infinitos aqui os múltiplos de 3, de 4 e de 6, certamente aqui haveriam outros múltiplos comuns. Haveria outros múltiplos comuns a esses três números simultaneamente. Né? Então, com isso aqui a gente pode concluir essas duas coisas aqui que eu botei, né? Que o conjunto dos múltiplos comuns a dois ou mais números também é infinito. E que, como certamente esses números aqui, né? Essa listagem aqui em ordem crescente não terminaria, certamente a gente teria... não dá para falar sobre qual que seria o maior múltiplo comum de a dois ou mais números, né? Então, esse termo aqui, essa ideia de máximo múltiplo comum, não faz sentido, tá ok? Então, o que faz sentido para a gente, é o tema da nossa aula, seria o mínimo múltiplo comum, né? A dois ou mais números, também chamado de MMC. Então, como o nome já sugere, é o menor dos múltiplos comuns a dois ou mais números. E aí a gente denota, né, a gente simboliza o MMC de dois ou mais números, colocando aí o termo, a sigla MMC, e entre parênteses os números os quais a gente quer tomar o menor dos múltiplos comuns a eles. Né? Então, por exemplo, que eu escrevi, denotamos por MMC de A e B, o menor dos múltiplos comuns aos inteiros A e B. Então, com isso, aproveitando aquela listagem grande que a gente fez, vamos ver qual seria o menor múltiplo comum de 2 e 3. A gente sobe aqui, a gente listou esses números aqui, ó. Dos múltiplos comuns a 2 e 3, o menor deles, né, seria o número 6. Então vamos anotar. O MMC de 2 e 3 é 6. Vou pegar agora o menor múltiplo comum de 4 e de 6. Vamos subir aqui na lista novamente, que a gente fez, né? Aqui, o menor desses números que aparecem é o 12. Então vamos registrar aqui que o MMC de 4 e de 6 é 12. E agora vamos ver aqui um exemplo que a gente fez com mais de dois números, né? No caso com 3 números. O menor múltiplo comum de 3, 4 e 6. Vamos ver qual é. Que número é esse? Também é o 12. Né? Tá aqui listadinho, também é o 12. Então a gente coloca o 12 aqui. Tá. Agora seria muito inconveniente a gente tratar, né, o MMC, a gente encontrar esse número usando essa listagem, né, de números. Então, para isso, eu vou apresentar aqui dois métodos para encontrar o MMC de dois ou mais números. Então, por exemplo, vamos calcular juntos aqui o MMC de 25 e de 30, utilizando o método da fatoração simultânea. Bom, a gente coloca aqui esses dois números, 25 e o 30. Como se fosse fatorá-los, né? Só que aí a gente vai colocar aqui à direita
somente números primos, afinal é uma fatoração. E nosso objetivo é levar o 25, né, é decompor até que ele chegue, termine em 1, e o 30 também é a mesma coisa. Né? Então vamos lá, vamos começar a fatoração. Os dois são múltiplos de 5, posso dividir aqui por 5. Então ficaria 5, né? 25 dividido por 5 dá 5, e 30 dividido por 5 dá 6. Agora aqui eu vou reduzir esse 5 aqui, eu quero que ele vire 1, então vou dividi-lo por 5, né? Já que 5 é um número primo, aqui vai ficar 1. O 6, como eu não consigo dividir por 5, ele continua igual a 6. Eu não altero ele. A gente só vai tratar aqui de divisões inteiras, tá? Agora, eu já vou até parar de olhar para a casa 25 aqui. Isso aqui eu já posso completar com uns aqui, quantos forem os passos que eu seguir. Agora, o 6. Posso dividi-lo por 2, isso vai dar 3. E o 3, eu vou dividi-lo por 3, que vai dar 1. Então, pronto, completei meu objetivo. Eu quero chegar com cada um desses dois números aqui. Deixa eu usar uma outra cor. Com cada um desses dois números aqui, quando eu calculo o MMC, é reduzi-los a 1. Sempre utilizando aqui fatores primos, né? Então, números primos. Né? E para calcular agora de fato o MMC, eu vou multiplicar esses fatores primos. Então, o MMC de 25 e 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Lembrando que a ordem que eu trato esses fatores aqui não importa, né? Porque a multiplicação tem a propriedade comutativa, né? Não importa a ordem que eu trato aqui esses fatores, né? Sendo eles números, o resultado é sempre o mesmo. Então aqui vai ficar, né? 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, 2 vezes 3, 6, vezes 25, 150. Então aqui vai ser 150. O segundo método que eu vou apresentar para vocês, que eu vou recordar com vocês, é o método da fatoração individual. Então vou pegar cada um desses números que eu quero achar o MC em 13, né, do 25 e do 30. Vou pegar o 25 e fatorar. Fatorando aqui o 25, apareceu 5 ao quadrado. E fatorando aqui o 30, apareceu o produto 2 vezes 3 vezes 5. Só para comentar aqui, para a gente não se perder, né? Quando eu falo em fatorar, o termo fator, né? Então, quando eu falo fatorar, fator é um dos termos da multiplicação, que é, de fato, os termos que se multiplicam. Então, quando eu fatoro um número, é transformar ele numa multiplicação de números primos. É escrevê-lo como uma multiplicação de números primos. Tá? Só para lembrar aqui os termos que a gente estudou em anos anteriores, mas é bom a gente retomar. Então, aqui na fatoração, nesse método aqui da fatoração individual, o que a gente faz? A gente vai tomar cada um dos fatores que aparecem em pelo menos uma das fatorações. Então, por exemplo, o fator 2, ele aparece na fatoração do 30, então vou colocá-lo aqui. O fator 3 aparece na fatoração do 30, então vou colocá-lo aqui também. O fator 5 aparece tanto na fatoração do 30 quanto na fatoração do 25. Porém, esse método exige que tomemos sempre esse fator aqui com o maior expoente possível, né? Com o maior expoente que ele aparece. Então aqui ele aparece com expoente 1, né? E aqui com expoente 2. Então vou tomar esse representante aqui. Então, vezes 5 ao quadrado. E a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 25, 150. Tá?
Bom, pessoal, espero ter esclarecido aí, ajudado vocês em seus estudos. Eu sei que esse período aí não deve estar sendo muito fácil para organizar uma rotina e tudo mais, mas certamente vocês vão conseguir se organizar e espero ajudá-los da melhor maneira, tá bem? Então, agora que acabei a aula aqui, vou fazer aquele tradicional tiquezinho no conteúdo. E é isso, senhores. Até a próxima aula. Tchau, tchau.